Graças a Deus. Bom dia de paz, um bom dia de salvação da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Espírito de Deus, pois o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, doutrinas de demônios. Estamos aqui para anunciar o Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê já está condenado. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas mais do que a luz. Aleluia. Aqui estamos em nome de Jesus Cristo, porque o nome de Jesus Cristo é dado tanto nos céus como na terra, pelo qual o único que devemos ser salvos. A Bíblia fala em Atos capítulo 4, versículo 12: porque em nenhum outro nome é dado nos céus ou na terra, pelo qual podemos ser salvos, senão através do nome de Jesus. Aleluias. Por isso, a Bíblia diz que ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho de Deus. Ou seja, ninguém mais subiu ao céu, senão o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não existem santos à direita de Deus Pai para poder te salvar. Não existem santos no céu para poder te ajudar. Mas a Bíblia fala que em Jesus Cristo Ele recebeu todo o poder nos céus e na terra, para que assim seja feito segundo a vontade do Pai. A palavra de Deus diz que o homem está ordenado morrer uma única vez, vindo após a morte e o juízo. Assim a Bíblia diz que Deus ordenou o homem morrer uma única vez, vindo após a morte e o juízo. Nós vamos ver na parábola do rico e Lázaro, no capítulo 16 de Lucas, que a Bíblia vai dizer acerca de dois homens. E a Bíblia vai dizer que então Lázaro desceu à sepultura e o rico também desceu à sepultura. Mas a Bíblia vai mostrar a diferença e vai mostrar dois caminhos para o homem. Na palavra de Deus nós não vamos encontrar em nenhum momento purgatórios, reencarnação ou qualquer outro destino que não seja o céu ou o inferno. A Bíblia vai falar no livro de Lucas que então dizia: havia então um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e então todos os dias regaladamente, esplendidamente ele vivia. E havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e ele desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. Aconteceu que o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, ele foi sepultado. E então no Hades ele ergueu os olhos, e estando em tormentos, ele viu ao longe Abraão, Lázaro no seio de ele viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. E disse então Abraão: você lembra que na terra você recebeu todos os seus bens, e em tua vida Lázaro somente males, e agora este é consolado e você é atormentado. Além disso está posto um grande abismo entre vós, de sorte que os que quisessem passar de lá para cá não poderiam. A palavra de Deus, ela fala sobre dois homens, o rico e Lázaro morreu. E assim a Bíblia diz que então o rico ele estava no Hades, ele ergueu os olhos e viu que estava em chamas. Ele começou a pedir misericórdia. Ele disse: Pai Abraão, estou nessas chamas. E então ele pediu Lázaro para que molhasse a ponta do dedo em água para lhe refrescar a língua. Mas a Bíblia diz que ele não teve então aquilo que ele pedia, água, porque segundo a Bíblia diz, o inferno é lugar de tormento. Lá você não vai encontrar uma gota de água sequer, não vai ter como você de fato escapar. Por isso que a Bíblia diz que então para o homem tem dois caminhos: escolhe o caminho estreito,
porque o caminho estreito, apertado, conduz à vida eterna, mas o caminho largo e espaçoso conduzirá à condenação eterna, e muitos têm entrado pelo caminho largo e espaçoso, o caminho dos prazeres, o caminho da embriaguez, o caminho da idolatria, o caminho da feitiçaria, da homossexualidade. Os homens estão caminhando para o inferno, rejeitando o dom de Deus, rejeitando arrepender-se, rejeitando entrar pela porta estreita. A Bíblia fala que então, quando o rico ele estava no inferno, ele ergue os olhos, ele vê que ele está em chamas, e ele vê Lázaro. Ele vê Lázaro no seio de Abraão, ele vê Lázaro no paraíso descansando e sendo consolado de suas lutas nessa terra. Um dia a luta do homem nessa terra vai findar, e se você acha que as coisas estão ruins aqui, ela ainda pode piorar ainda mais. Se você acha que a vida nessa terra é muito sofrida, que o homem ele sofre, pior ainda mais será no inferno. A vida do homem, segundo a Bíblia diz, ela não consiste naquilo que ele possui, mas a vida do homem ela consiste em temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Porém, a Bíblia diz que o homem rico, quando desceu ao inferno, esse homem não era um homem que temia a Deus. Esse homem era um homem que na verdade buscava os prazeres dessa vida. Veja se não estava buscando somente os prazeres dessa vida, porque tudo nessa vida vai passar. Passarás os céus, passarás a terra, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Tudo nessa vida passa, tudo nessa vida um dia chega ao fim. O dia do homem, segundo a Bíblia, é como um vapor que passa e logo se desvanece. E assim a Bíblia fala que é como a flor da erva que se murcha e como a erva que se seca. Assim é a vida do homem. E assim a Bíblia diz que logo os seus dias não são lembrados, e toda a sua glória ela deixa de existir. Por isso a Bíblia diz que o dever de todo homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Talvez muitas pessoas até hoje ainda não conseguem entender o que espera do outro lado da eternidade, mas a palavra de Deus ela diz que então, acerca da parábola do rico Lázaro, o que vai suceder quando chegar ao fim dessa vida, todos nós estaremos num lugar aonde, segundo a Bíblia diz, ou é o descanso eterno ou é o tormento eterno. Segundo a Bíblia, o rico era um homem que vivia de vestes caríssimas, de púrpura, de linho finíssimo. Ele vivia regaladamente, esplendidamente todos os seus dias nessa vida. Mas Lázaro, porém, recebia somente males. Ele era coberto de chagas, os cães vinham lamber as suas próprias feridas. Mas quando a Bíblia diz que Lázaro, ele desce ao pó, ele desce à sepultura, ele teve um encontro com Deus, ele teve um consolo e um descanso eterno. Mas quando o rico ele encontra na eternidade o inferno, o seu descanso não existe, nem a sua riqueza pode salvar, o seu dinheiro não pode consolar, e também não poderá preparar um bom lugar. As suas boas obras que foram feitas com as migalhas de seu dinheiro não poderá também limpar os seus pecados, e também não poderá trazer a você a vida eterna. Aí a Bíblia diz que então o rico estava no inferno. Agora ele ergue os olhos, ele enxerga Lázaro, aquele que estava todos os dias à sua mesa, aquele que todos os dias ele estava pedindo as migalhas que caíam da sua mesa. Mas a Bíblia vai dizer que ele não dava nada. E Lázaro, então, segundo a Bíblia, agora ele está no descanso. Aí ele diz para Abraão: eu estou em tormento eterno. A Bíblia ela deixa bem claro acerca do lugar chamado Hades, chamado inferno, deixando bem claro que será um lugar de descanso. As pessoas estão escarnecendo, dizendo que lá vão aproveitar, vão festejar, vão beber, mas segundo a Bíblia, nem uma gota de água lá naquele lugar será encontrada. E as pessoas estão iludidas por Satanás, achando que no inferno elas vão poder aproveitar, vão poder divertir. A única coisa que a Bíblia diz que lá sofrerá dia e noite, e lá haverá pranto e ranger de dentes, quando vê que já estão certamente em tormentos e vê que já não tem mais consolo e não há mais saída, certamente então vão clamar a Deus. Por isso Jesus ele diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, venha sobre vós o tempo do refrigério. Jesus ele anunciou aos homens o tempo de arrependimento, para que assim o homem possa livrar-se da condenação. Sim, segundo a Bíblia diz, é dois caminhos para o homem. Não vai adiantar fazer missa de sétimo dia, porque não haverá um purgatório, e você não estará esperando um purgatório. Mas segundo a palavra de Deus, para o homem são dois destinos: um que conduz à vida eterna e outro que conduz à perdição eterna. Escolhe o caminho estreito para que te suceda a vida eterna, escolhe o caminho
que conduz à vida eterna, porque Jesus Cristo, Ele está às portas, e Jesus, naquele grande dia, então olhará e dirá, Senhor, dirá assim, então, certamente, vinde a mim, benditos do meu Pai, possua o reino dos céus. Vós que tem, então, feito a vontade de Deus, mas dirá então aos bodes, apartai-vos de mim, vós que tem praticado a iniquidade, para o fogo eterno, junto do diabo e seus anjos. Segundo a palavra de Deus, as ovelhas de Jesus, elas ouvem a sua voz e elas seguem. Segundo a palavra de Deus, as ovelhas de Jesus Cristo, de forma e maneira alguma, elas darão ouvidos ao mercenário. Segundo a palavra de Deus, as ovelhas de Jesus Cristo, elas ouvem e seguem a palavra do Senhor Jesus Cristo, e elas não dão ouvidos de forma nenhuma a nenhum mercenário. A Bíblia fala que todos aqueles que vieram depois de Jesus Cristo, então, são na verdade ladrões e salteadores. Aquele que não entra pela porta das ovelhas é ladrão e salteador. Isso, o Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele alerta que nos últimos dias haveriam muitos falsos profetas, muitos viriam em nome dele, enganariam muitas pessoas, e é por isso que é necessário ler a Bíblia, é por isso que é necessário examinar as Escrituras, é por isso que é necessário deixar o homem seus maus caminhos, deixar o homem seus prazeres e meditar nas Escrituras, porque nela nós encontramos a vida eterna, e nela que nós encontramos então o verdadeiro caminho que conduz à salvação. A palavra de Deus, ela mostra para o homem qual caminho ele deve andar e qual caminho que levará à salvação. Todavia Deus enviou Jesus Cristo ao mundo, e não foi para que o mundo perecesse por meio dele, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. A Bíblia fala que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o mundo seja condenado por ele, mas para que o mundo seja salvo por meio dele. A Bíblia diz que quem crê nele não é condenado, mas quem nele não crê já está condenado. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais as trevas do que a própria luz, que é bendita. Aleluia. Jesus veio ao mundo como luz, mas antes as pessoas amaram mais as trevas do que a luz. As pessoas amaram mais o pecado, amaram mais a bebedice, amaram mais os ídolos, amaram mais as estátuas, amaram mais consultar os mortos do que consultar o Deus dos vivos, o Senhor dos exércitos, o Deus vivo, do que então assim a vontade de Deus. A palavra do Senhor diz que para o homem tem dois caminhos. Então certamente Deus, Ele não faz o homem então vir pela força a seguir os seus caminhos. Deus não força ninguém a entrar pelo caminho estreito, mas antes Jesus ele fala: eis que eu coloco diante de vocês dois caminhos. Aleluia. A Bíblia vai dizer: está diante de nós o caminho da bênção, e também está diante de nós o caminho da maldição. Está diante de nós o caminho da vida, e também está diante de nós o caminho da morte. A Bíblia fala: escolhe o caminho da vida para que não te suceda a morte, escolhe o caminho de bênção para que não te suceda a maldição. Jesus é o caminho da vida, e a Bíblia diz que quem andar em Jesus Cristo não encontrará a condenação, mas passou da vida, passou da morte para a vida. Aquele que encontra verdadeiramente Jesus Cristo, ele passou da morte para a vida. Nós podemos ver na parábola do filho pródigo, que a Bíblia vai declarar em que ele estava morto, mas quando ele encontrou o Pai, ele voltou a viver. O homem ele pode viver os seus dias todos da sua vida sem Deus, mas ele só tem vida verdadeiramente o dia que ele encontrar verdadeiramente Deus, o dia que verdadeiramente ele encontrar os caminhos do Senhor, o dia que verdadeiramente ele se arrepender, o dia que ele renunciar os seus pecados. Assim ele então volta a viver. O filho pródigo viveu por longos anos distante de seu pai, porque ele escolheu o dinheiro e ele não escolheu a presença de seu pai. Assim muitas pessoas estão escolhendo os prazeres da vida e não está na presença de Deus. Assim muitas pessoas estão escolhendo aquilo que satisfaz a sua carne e não a vontade do Senhor Deus, que é boa, que é perfeita, agradável, que Deus quer que nenhum sejam condenados, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade e possam ser salvos. O filho pródigo ele desperdiçou tudo. Então ele diz: agora eu estou como um homem, e eu não preciso, e eu não tenho mais aonde buscar os meus recursos. E então ele diz: eu já sei, eu vou buscar o meu pai, e então eu vou dizer: Pai, pois eu me arrependo, não sou digno de estar diante de ti. Mas a Bíblia fala que quando ele encontrou o pai então ele lavou as suas
as suas vestes, deu vestes novas, então colocou um calçado novo no seu pé. Ou seja, o Pai honrou ele, o Pai tirou ele da forma de desonra, o Pai tirou ele da sujeira e colocou ele limpo novamente. Deus quer te limpar da sujeira do pecado, Deus quer te limpar da sujeira da imoralidade. Deus quer limpar o coração do homem de toda a sua malícia, de toda a sua depravação, de todos os seus caminhos maus. Deus limpa o homem de seus caminhos perversos para que ele possa estar limpo diante de Deus. E assim Deus coloca num lugar de honra. A desonra é quando você está lá se embriagando. A desonra é quando você está lá gritando que o Todo-Poderoso te mão, honrando a criatura mais do que o Criador. A idolatria é uma desonra, a imoralidade é uma desonra, a bebedice, os vícios são uma forma de desonra. E Deus quer te tirar da forma de desonra, do meio do lamaçal do pecado, do charco de lodo, e firmar os seus pés, firmar os seus passos sobre rochas, porque a palavra de Deus, ela é um alicerce. Deus, ele quer firmar os seus passos, te tirar da vida de imoralidade, da vida de bebedice, da vida de perdição, porque a Bíblia fala que perdidos estamos e destituídos estamos da glória de Deus. Mas Jesus Cristo, ele veio para que assim possamos ter vida, vida com abundância. A palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. Se o homem não se arrepender, certamente ele perecerá. E quando a Bíblia está dizendo sobre perecer, a Bíblia está dizendo que perecer é estar em chamas do tormento do inferno, porque apenas o homem, ele estará naquele lugar, naquele dia, pelo fato de ele não ter se arrependido. Naquele grande dia, muitos procurarão a graça de Deus, muitos procurarão o favor de Deus, muitos vão procurar a ajuda de Deus. Aí sabe o que Deus vai dizer? Assim disse então Abraão: na terra você teve os seus bens, na terra você teve os seus prazeres, na terra você teve tudo que você buscou, mas esse não. Esse foi atormentado, esse teve dores, esse teve enfermidades, esse, na verdade, ele estava padecendo, e agora tu é atormentado, este é salvo. Um dia todos vão estar diante de Deus, aqueles que escolheram os seus prazeres e aqueles que escolheram a vontade de Deus. E então aqueles que escolheram os seus prazeres e não a vontade de Deus ouvirão da boca de Deus: certamente você não escolheu na terra os seus prazeres, você não escolheu se alegrar, viver na vida de bebedice, você não escolheu se alegrar, viver na vida de idolatria, dizendo que todo poderoso é Timão, você não escolheu viver a sua vida segundo os seus prazeres, regaladamente, esplendidamente. Naquele dia então ele dirá: apartai-vos de mim, vocês que têm praticado a iniquidade, para o fogo eterno junto do diabo e seus anjos. Mas a boa notícia é que ainda você não desceu ao pó, ainda te resta esperança, ainda há oportunidade, ainda há solução. Nós ainda temos a misericórdia, mas um dia quando chegar ao pó, quando chegar à sepultura, vai ser tarde demais. Naquele dia não vai adiantar pedir misericórdia para a Ave Maria, não vai adiantar rogar a Ave Maria, nem vai adiantar fazer missa de sétimo dia. Naquele dia a Bíblia fala que então certamente receberão de Deus a sua recompensa, segundo o que cada um tem praticado diante de Deus. Quando eu leio a Bíblia no livro de Lucas, eu abro no capítulo 16, eu me deparo com a parábola do rico e Lázaro, e eu vejo uma realidade que Deus mostra, que é o destino de toda criatura. No livro de Eclesiastes, capítulo 9, diz: eu olhei para a terra, e eu vi que a mesma coisa acontece a todo homem, tanto rico como pobre, tanto o mal como o bom, tanto o justo como o injusto. Qual que é o mesmo que acontece com todas as pessoas? A Bíblia diz que o mesmo acontece, é que tanto o rico como o pobre, eles descerão à sepultura, tanto o mal como o bom, eles morrerão, tanto o justo como o injusto, eles morrerão. O mesmo acontece a todos, e a Bíblia diz que na hora que chegar ao pó, chegar na sepultura, então Deus vai te perguntar o que tu tem preparado e para quem será. Assim a Bíblia diz, lá no livro de Eclesiastes, que na sepultura não tem mais obras, não tem mais indústria, não tem mais ciência, ou seja, não tem mais recurso, não tem mais o que se possa fazer. Se você pensa que vai ter chance de fazer missa de sétimo dia e vai tirar a sua alma do purgatório, e alguém vai poder salvar uma alma depois da morte, você está enganado. A Bíblia diz que na sepultura não tem mais obras, não tem mais o que se possa fazer, ou seja, não tem mais recurso. Não adianta reza, não adianta Ave Maria, não adianta missa de sétimo dia. A Bíblia diz em Hebreus 9:27 que para o homem está ordenado morrer uma única vez, vida após a morte. Troca as suas tradições, as suas falas,
fábulas pela palavra de Deus, troca suas doutrinas religiosas pela palavra de Deus, troca sua religião por Jesus Cristo, Senhor dos Exércitos, troca então e renuncia o pecado pelo dom de Deus, que é a vida eterna, que é a salvação por meio do Senhor Jesus Cristo. Hoje, se ouves a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração, como foi no tempo antigo da provocação, que então provocaram a Deus com as suas murmurações, que então provocaram a Deus com as suas ingratidões. Assim a Bíblia fala: se hoje ouves a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Nós sabemos que o Senhor Deus Pai, o Todo-Poderoso, ainda fala através de homens. Nós sabemos que Deus não mudou, os céus e a terra se passarão, mas porém a palavra de Deus, ela jamais há de se passar. Tudo nessa vida passa, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. De quem que você está fazendo a vontade? A vontade de Deus, a vontade do diabo, a vontade do teu coração, a vontade de Jesus Cristo. De quem você está fazendo a vontade, desse você se torna servo, ou da justiça para o juízo, ou do pecado para a condenação. E assim Jesus, ele diz que para o homem só tem dois caminhos, não tem como um homem agradar a dois senhores. Ou seja, não tem como o homem viver de forma neutra, ou é Deus ou é o diabo, ou a luz ou as trevas, ou o caminho que conduz à vida eterna, ou o caminho que conduz à perdição. Quando olhamos para Lázaro e vemos a parábola do rico Lázaro, Lázaro, ele estava no seio de Abraão quando ele morreu. Ele morreu e foi levado pelos anjos. Lázaro morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Ele foi levado para um lugar de descanso, onde todos nós queremos estar, onde todas as pessoas que de fato esperam em Deus querem estar. Mas quem levará a tua alma, afinal de contas, quando chegar a última hora? Só Deus sabe. Mas a Bíblia diz que quem é de Deus, o Espírito de Deus testifica com ele que ele é de Deus. E se alguém está em Jesus Cristo, é nova criatura. E se alguém está em Jesus Cristo, aonde passará a eternidade? Nós devemos saber aonde passaremos a eternidade, irmão. Porque se nós somos de Deus e o Espírito de Deus habita dentro de nós, ele testifica conosco de quem nós somos e aonde passaremos a eternidade. Mas quando você busca no seu coração a certeza onde passará a eternidade, tudo que te resta são dúvidas. E esta é a certeza de que você não está preparado para se encontrar com Deus. Quando o homem encontra em seu coração dúvidas, ele não está preparado para se encontrar com Deus. Por isso Jesus, ele diz que para Deus é o sim ou não. Em Deus é sim, sim, não, não. E o que passar disto é procedência maligna. Em Jesus não há variação de dúvida, nem sombra de dúvida alguma, mas a Bíblia fala que nele está o sim e o não. Ou seja, quando nós estamos em Jesus Cristo, nós temos a resposta para aquilo que nós procuramos. E se nós estamos em Jesus Cristo, nós sabemos para onde nós iremos. A parábola do rico e Lázaro mostra que o rico morreu e ele desceu ao pó, à sepultura. E nós não encontramos a família do rico na parábola do rico e Lázaro fazendo missa de sétimo dia. Nós não encontramos na parábola do rico e Lázaro a família do rico clamando e fazendo uma missa de sétimo dia para que ele pudesse ser salvo, porque não existe purgatório. Mas ali nós encontramos um homem que teve tudo que queria na terra. Encontramos um homem que aproveitou a sua vida do jeito que ele queria, mas agora ele está em tormento e os seus recursos não podem ajudar. A Bíblia fala que certo é que nada trouxesse para essa vida, e certo é que nada levaremos dessa vida. Do pó da terra vieste, ao pó da terra tornará, nu vieste e nu voltará. Nada trouxemos, nada levaremos, tendo que comer, tendo necessário, com isso estejam contentes. Os pássaros não plantam, os pássaros não colhem, mas Deus, eles dá o seu cotidiano e o seu sustento. Não és tu maior do que as aves e os pássaros? Os pássaros têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Jesus não tem onde reclinar a sua cabeça quando ele estava andando e peregrinando, pregando o Evangelho, mas assim a Bíblia fala que ele se fez pobre nessa vida para nos fazer ricos diante de Deus. E Jesus, ele tem uma riqueza preparada para nós, aonde a traça não rouba, o ladrão
não pode roubar, a traça, a ferrugem não pode destruir, não pode ser minado. Mas Jesus fala: onde tiver os vossos tesouros, lá estará também o vosso coração. E aonde que está o seu tesouro? O seu tesouro está no reino de Deus, ou no reino terreno, no reino que se passa, ou no reino eterno de Jesus Cristo. Aonde tiver o seu coração, estará o seu tesouro. Se certamente seu tesouro estivesse em Jesus Cristo, você não teria prazer no pecado. Se o seu tesouro, seu coração estivesse em Jesus Cristo, você não teria prazer na bebedice. Se Jesus está dentro do homem, ele é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo novo se fez. Ou seja, se Jesus Cristo faz o homem uma nova criatura, as coisas velhas se passaram. O que matava não mata mais, o que roubava não rouba mais, o que era gay não é gay mais, aquele que praticava injustiça não pratica mais, o que roubava não rouba mais. Ou seja, quando Jesus Cristo está dentro do homem, ele é nova criatura. E a Bíblia fala que ele anda em novidade de vida. Se as pessoas de fato não arrepender-se, certamente perecerá. E quando Jesus Cristo ele diz que perecer é ser condenado, muitas pessoas dizem que Deus é um Deus de amor e ele não há de condenar ninguém. Mas quando nós olhamos a Bíblia, nós vemos Jesus falando: temam a Deus, que tem o poder tanto nos céus para lançar tanto o corpo como a alma no fogo do inferno. A esses sim temeis. Jesus diz: não temais os que matam o corpo e nada podem fazer com a alma. Mas antes eu te digo, temam a Deus, que ele tem o poder tanto nos céus como na terra para lançar o corpo, tanto a alma no inferno. Deus tem esse poder, e assim a Bíblia diz: nós devemos temer ao Senhor. O princípio da sabedoria é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. O princípio da sabedoria é andar em temor, e temor a Deus é guardar seus mandamentos. Guardar os mandamentos de Deus significa praticar a sua palavra. A Bíblia fala que não tem mandamento novo, mas a palavra antiga, qual nós ouvimos, esta é o mandamento que devemos guardar. Olhamos para o Salmo 119, e o salmista está declarando: eu escondi tuas palavras na tábua do meu coração, para não pecar contra ti. Ó Deus, jamais me esquecerei dos seus preceitos, nem me apartarei dos seus caminhos. Uma pessoa que ama a Deus verdadeiramente jamais se apartará dos preceitos de Deus. Uma pessoa que ama a Deus verdadeiramente jamais deixará os seus caminhos. A pessoa que ama a Deus verdadeiramente medita nas Escrituras dia e noite, porque nela encontra a vida eterna. Assim Jesus ele diz: medita nas Escrituras dia e noite, porque nela nós encontramos a vida eterna. Mas nós nos deparamos com pessoas e gerações que creem em Jesus Cristo, e que esse mesmo Jesus Cristo é falado em qualquer religião, em todas as religiões, mas em que elas detestam e odeiam a palavra de Deus. Jesus não é uma religião, e Jesus não está em todas as religiões. Jesus não é fundador de religiões, ele não fundou nenhuma religião, mas ele vai declarar: eu sou o alfa, o ômega, o princípio, o meio e o fim. Eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vê ao Pai senão por mim. A primeira igreja, ela não veio de Roma, ela não é católica e nem é protestante. A primeira igreja, ela surge lá em Atos dos Apóstolos, ela surgiu na Judéia, e a Bíblia fala: ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. E quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, aqueles que estavam todos reunidos naquela mesma noite, então eles receberam o Espírito impetuoso da parte de Deus, nos quais pousaram sobre eles cada um. E a Bíblia fala que eles todos falavam em línguas estranhas, mas todos eles então conseguiam compreender um ao outro na sua própria linguagem. E nós percebemos que Jesus ele falou: permaneça em Jerusalém e lá será revestido. Por quê? Porque a igreja de Jesus ela surgiria em Jerusalém, ela não surgiria em Roma e nem no Império Romano, mas ela surgiria em Jerusalém. Jesus ele disse que ele veio para os seus, ou seja, ele veio para os judeus, mas os seus o rejeitaram. Portanto é uma grande loucura falar que Jesus ele veio de Roma e falar que a sua igreja ela foi formada em Roma, e dizer que a primeira igreja ela é romana, sendo que na verdade o Império Romano levou a própria cruz, e o Império Romano então criou leis, e assim criaram leis e levaram Jesus ao vitupério, levaram Jesus ao escárnio, levaram Jesus à cruz. Jesus ele disse: se o homem não se arrepender, certamente perecerá. A verdade liberta, a verdade faz o homem idólatra se arrepender, a verdade faz o homem orgulhoso se arrepender. Aí ele fala que Deus dá graça aos humildes, mas porém resiste os soberbos.
Deus dá graça àqueles que se humilham. A Bíblia fala: humilhai-vos perante a potente mão de Deus, e Ele então vos exaltará. Aquele que se humilhar, então Deus o exaltará. Mas aquele que se exaltar, então Deus o humilhará. Aquele que se exaltar, ele será humilhado, mas aquele que se humilhar será exaltado. E Deus quer te exaltar num lugar, nas alturas dos céus, para que você possa ser salvo e possa cantar hinos de vitória, para que você possa então cantar ao Senhor Deus louvores, para que você possa então bendizer a Deus. A Bíblia diz que Deus vai colocar em nossa boca um novo hino, e Deus vai colocar em nós novas vestes. Para aqueles que vencerem, então herdarão todas essas promessas, todas essas coisas. Por isso Jesus, ele disse: aquele que permanecer até o fim será salvo. Quem crê, como diz a Escritura, rios de água viva jorrarão de dentro do teu ser. Cidade de Goiânia, é a última hora. Moradores da terra, é a última hora. Entra pela porta estreita, escolhe a porta estreita. Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim salvar-se-á, sairá e achará pastagem. A porta estreita é Jesus Cristo. A porta estreita ainda está aberta. A porta estreita ainda pode ser encontrada. Aquele que buscar, então encontrará. Aquele que bater na porta, então a porta se abrirá. A Bíblia diz que o homem deve resistir o pecado. A Bíblia fala: resistir o diabo, então ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus, ele se achegará até a vós. Pois segundo a palavra do Senhor Deus, Deus preparou novos céus, e Deus preparou uma nova terra para aqueles que venceram. Então herdarão a coroa da vida eterna, e será dado o direito de se assentar na mesa do Cordeiro. Mas também, segundo a Bíblia diz, que foi preparado lugar de tormento para o diabo e seus anjos. E assim a Bíblia diz: todos aqueles que o seguem, todos aqueles que foram enganados por ele, todos aqueles que assim o receberam, não receberam o amor da verdade para serem libertos. Por isso hoje, se ouves a palavra do Senhor Deus, arrependa-se. Se hoje ouves a palavra do Senhor Deus, toma a direção. O Senhor Jesus Cristo, ele diz: eis que cedo venho, e o meu galardão está preparado para aquele que vencer. Jesus, ele está às portas da cidade de Goiânia. Prepara-te para se encontrar com Deus. Deixe todo ímpio os seus maus caminhos. Isaías fala no capítulo 55, versículo 5: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto ele está perto. Deixe todo ímpio os seus maus caminhos e torne-se para Deus, porque Deus é benigno. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Portanto, no dia que se chama hoje, no momento que se chama agora, todo homem pode buscar a Deus e o encontrar. A Bíblia fala que Deus, ele pode ser encontrado. Deus pode ser buscado e pode ser encontrado pelo homem. Mas porém, segundo a Bíblia Sagrada, diz em Isaías 59, o que faz separação entre homem e Deus são os seus pecados, e encobre os seus ouvidos, para que não sejam ouvidos por Deus. Nós podemos perceber que o pecado faz divisão entre homem e Deus. Nós podemos perceber que o pecado separa o homem da presença de Deus, ao ponto de não ser ouvido por Deus, e ao ponto de não conseguir dar ouvidos a Deus. Por muito pouco, nós olhamos para a geração antiga e vemos um povo então sendo condenado. Quando olhamos para a geração de Noé, a geração de Noé comia, bebia, casava-se, dava-se casamento até a última hora, e não perceberam que veio o dilúvio, até que veio o dilúvio e levou a todos e os consumiu a todos. Nós estamos vivendo como nos dias de Noé, como nos dias anteriores ao dilúvio nós estamos vivendo. A Bíblia fala que eles estavam desapercebidos até que veio o dilúvio. Estavam comendo e bebendo, casando-se e dando-se casamento. Ou seja, estavam festejando, estavam adulterando, estavam prostituindo, estavam se embriagando, até que veio a destruição. Aonde o homem ele se aparta de Deus, para ele a vida é só aproveitar os seus prazeres. Ele se esquece de se arrepender, ele se esquece de entrar pela porta estreita e se esquece de endireitar os seus caminhos. Assim foi nos dias de Noé.
As pessoas não queriam nada com Deus. As pessoas só queriam adulterar, casar-se, dar-se em casamento. As pessoas só queriam se embriagar. Mas a Bíblia fala que então veio o dilúvio e levou a todos. E assim será na vinda do Filho do Homem. Muitas pessoas estão se preparando para festa, se preparando para viagem, se preparando para um fim de ano, se preparando para cear e comer numa mesa onde Jesus não vai estar. Mas Jesus, ele fala: eu estou à porta e bato. Se alguém ouve a minha voz, e então eu entrarei, habitarei dentro dele, cearei junto com ele, e eu e meu Pai cearemos com ele. Infelizmente muitas pessoas estão se esquecendo de Jesus na mesa. Muitas pessoas estão se esquecendo de cear com Jesus Cristo. Cear com Jesus Cristo é comunhão com Deus. Cear com Jesus Cristo é você ter comunhão com Deus. A Bíblia fala que certamente se o homem não nascer de novo, ele não pode herdar o reino de Deus. Para nós cearmos com Jesus Cristo, nós precisamos então nos tornar uma nova criatura. Precisamos nascer de novo da água e do Espírito, para que nós possamos ter um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Porque o que é nascido da carne faz a vontade da carne, mas o que é nascido do Espírito faz a vontade de Deus. E por isso Jesus, ele diz: não te maravilhes de eu dizer que é necessário nascer de novo. O destino do homem, para todos os homens, será igual. Do pó da terra vieste, e ao pó da terra tornará. Nu vieste, e nu tornará. Nada trouxeste para essa vida, e de certo que nada levará também dessa vida. Tendo o que comer, estejam contentes, tendo o necessário, o que vestir, tendo onde reclinar a tua cabeça, estejam com isso alegres. Mas o homem, ele acredita que a sua vida ela consiste naquilo que ele possui. Porém Jesus diz que a vida do homem não consiste nos bens que ele pode possuir. Mas antes Jesus, ele fala: não acumuleis para si tesouros na terra, aonde a traça, a ferrugem destrói, mas acumulai tesouro junto de Deus, aonde o ladrão não pode roubar, e nem a traça, a ferrugem não pode destruir nem minar. Mas aonde tiver o vosso coração, estará também o vosso tesouro. Se o nosso coração estiver em Deus, certamente nós temos prazer em sua palavra. Se o nosso coração está em Deus, nós deixamos para trás todas as coisas, nós deixamos para trás todos os prazeres, nem sequer vamos ajuntar tesouros nessa terra, porque o nosso alvo é Jesus Cristo. Nem vamos nos preocupar em buscar para si bens e uma vida boa nessa terra, porque o nosso alvo é Cristo. Por isso Paulo diz: deixando para trás todas as coisas. Paulo diz que certamente ele deixou todas as coisas, ele tomou como lixo todas as coisas que ele recebeu outrora, para poder ganhar o prêmio, a qual é Jesus Cristo, mirando para o alvo, a qual é Jesus Cristo. O nosso alvo é Jesus Cristo. Mas se o seu alvo é ficar rico e milionário nessa vida, você cairá em laços nocivos que levará a tua alma à perdição e à ruína, porque a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é raiz de toda espécie de males. Se o teu alvo é Jesus Cristo, certamente o seu prazer está na lei de Deus e na palavra de Deus. Medita dia e noite, porque nelas nós encontramos a vida eterna, e ela testifica de Jesus Cristo. Mas a palavra do Senhor fala que certamente os avarentos, os gananciosos, soberbos, não herdarão o reino de Deus. Paulo escreve dizendo que a avareza é o mesmo que a idolatria. Ou seja, a avareza é idolatrar as riquezas. A avareza é amar o dinheiro. A avareza é amar os prazeres dessa vida e amar aos seus bens. E a Bíblia diz que a avareza é o mesmo que a idolatria. E quantas pessoas estão idolatrando as riquezas? Quantas pessoas estão idolatrando os prazeres dessa vida? Estão idolatrando os bens dessa vida. Mas a Bíblia fala que a vida do homem não consiste naquilo que ele possui. Um dia tua alma será pedida, e a quem estará preparado, para quem será, é onde passará a eternidade. Prepare-te para se encontrar com Deus. Arrependa-se, arrependa-se. Lembra-te do teu Criador nos tempos da tua mocidade. Lembra-te do teu Criador nos tempos que ainda te restam. O dever de todo homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. O dever de todo homem é apartar-se das suas iniquidades e temer ao Senhor Deus. Jesus, ele está às portas, moradores de Goiânia. Jesus está às portas, moradores da terra. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai enquanto ele está perto, deixando todo o ímpio os seus maus caminhos e tornando-se então para Deus, porque Deus é benigno, Deus é longânimo, não querendo que nenhum se perca, mas que todos venham alcançar a vida eterna por meio do Senhor Jesus Cristo. Hoje é o dia da salvação.
Esta manhã a mensagem do Evangelho está sendo anunciada em nome de Jesus. Jesus te chama, homem, para o arrependimento. Jesus te chama, mulher, para se arrepender dos pecados. Jesus te chama, jovem. Jesus te chama, ancião, para arrepender-se dos pecados. Hoje é o tempo da aceitação. Jesus te convida para então se tornar-se uma nova criatura, para se assentar na mesa de Deus, se assentar na mesa do Cordeiro. Jesus te faz o convite para se assentar na ceia do Senhor. A Bíblia diz que então o rei celebrou as bodas de seu filho, e então ele vai e envia os seus servos pelas ruas para convidar as pessoas para que aquele dia pudesse estar na mesa do seu casamento, do seu filho. Mas a Bíblia diz que então aqueles servos, eles não quiseram e nem fizeram questão, e eles arrumaram desculpas, e assim nós vemos muitas pessoas arrumando desculpas. Deus nos enviou para as ruas apenas para proclamar a sua palavra, apenas para convidar as pessoas para então cear com Jesus Cristo, para se assentar nas bodas do Cordeiro, aonde Jesus Cristo ele estará para receber aqueles que vencer. Mas a Bíblia diz que então alguns arrumaram desculpas. Uns disseram: eu tenho que cuidar das minhas propriedades. Outros disseram: eu tenho que cuidar da minha família. Outros disseram: eu tenho que cuidar do meu trabalho. Assim é o homem diante de Deus. Ele tem muitas outras preocupações e que não é o reino de Deus. Assim é o homem diante de Deus. Tem muitas preocupações e muitas desculpas diante de Deus. Aonde Deus não é a sua prioridade, também Deus não estará te guardando para o dia da vida eterna. Aonde Deus não é a tua prioridade, não tem como você esperar Deus te colocar num bom lugar. Por isso Jesus ele diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a tua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando chegar na eternidade, Maria não vai estar te esperando. Quando chegar na eternidade, Rainha do céu não vai poder rogar por você, Maria não vai poder rogar por você. Mas Jesus ele diz que ele é o socorro bem presente, agora e na hora da angústia, para aqueles que temem ao Senhor. O profeta Malaquias capítulo 4 diz que então, quando chegar o grande dia do Senhor, ele como palhas queimará todos os soberbos e todos os ímpios, mas para aqueles que temem o nome do Senhor, então ele virá como o sol da justiça. Jesus é o sol da justiça para aqueles que temem a Deus. Jesus é o sol da justiça para aqueles que caminham em temor diante de Deus. Mas Jesus também é o fogo consumidor que queima a palha e queima assim o ímpio como a palha, para aqueles que assim têm vivido a sua impiedade e não têm temido ao Senhor. Por isso Jesus diz: deixe o ímpio os seus maus caminhos e torne-se para Deus, porque Deus é benigno. Cidade de Goiânia, deixe a idolatria, deixe o ímpio os seus maus caminhos. Os ídolos não podem te salvar, os santos não podem interceder por você, os santos não podem rogar por você. Não existe rainha do céu, mas a Bíblia diz que Jesus é o rei dos reis. Não existe senhora no céu, mas a Bíblia fala que Jesus é Senhor dos senhores. Não existe trono para a rainha do céu, mas a Bíblia diz que Jesus está sentado à direita de Deus Pai para julgar o mundo. Não existem santos intercessores, mas Jesus ele diz que ele intercede com seus gemidos inexprimíveis por meio do seu Espírito Santo. Jesus recebeu todo o poder, tanto nos céus como na terra. Pedro não pode fazer cair chuva do céu, não existe santo casamenteiro. Maria não pode passar na frente, porque todo o poder, tanto nos céus como na terra, foi dado a Deus por meio de Jesus Cristo, foi dado a Deus, ao Senhor Jesus Cristo. E é por isso que a Bíblia fala que todo joelho se dobrará diante dele, e toda língua confessará que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Hoje nós perguntamos: quem é Jesus para essa geração? Uns dizem que Jesus é o filho de Maria, outros dizem que Jesus é um espírito evoluído, como disse Allan Kardec, outros dizem que Jesus é um Deus menor, como diz as testemunhas de Jeová. Mas quando olhamos para João ele diz: eis que esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando nós olhamos para Pedro fala: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E Jesus fala: não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus habita dentro do homem, ele revela que a única forma de chegar até a Deus é Jesus Cristo. Mas quando o homem ele não tem o Espírito Santo de Deus, ele vai após os espíritos adivinhadores, vai após os médios, após os bruxos, os tarólogos, as feiticeiras. E Jesus certamente não é Deus dos mortos, mas é Deus dos vivos. E Deus então diz que Deus certamente ele não permite o homem consultar os médios, os tarólogos, os médios, os feiticeiros, nem aos mortos. Mas a Bíblia fala que Deus certamente ele não divide sua glória com os ídolos. A Bíblia diz que Deus é Deus dos vivos e não Deus dos mortos.
Não existe porventura um Deus vivo no céu, nessa cidade, para que as pessoas fiquem consultando espíritos de mortos, espíritos adivinhadores, espíritos enganadores. A Bíblia diz no livro de Timóteo, o Espírito expressamente diz que nos últimos dias muitos então darão ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônio, tendo a sua própria consciência cauterizada. Aí as pessoas vão na mesa branca e pedem então para pedir uma carta psicografada. Aí fica esperando o espírito sair das trevas para poder falar o que está acontecendo no inferno. Só que a Bíblia fala que quando Samuel foi consultar uma vidente, o Saul, quando foi consultar uma vidente pelo espírito de Samuel, a Bíblia fala que Deus, ele abominou aquilo que Saul fez. A Bíblia diz que Deus abominou Saul buscar uma vidente, buscar uma médium, buscar uma feiticeira para subir o espírito de Samuel. E a Bíblia fala que como Saul fez algo mal diante de Deus, que era consultar dentre os mortos, que era consultar uma feiticeira, consultar uma vidente, então Deus ele fez com que Saul ele perecesse, porque porventura, disse assim o profeta, porventura não existe um Deus nos céus, um Deus poderoso que responde para consultar então o espírito de feitiçaria, o espírito de vidente. Nem tudo que nós vemos na Bíblia Deus ele aprovou, irmão. Quando Davi adulterou, irmão, Deus não permitiu Davi adulterar. Deus não passou pano para Davi. A Bíblia fala que a casa de Davi foi destruída, as mulheres de Davi foram tomadas na frente dele. Quando Saul foi consultar a vidente, a feiticeira, a Bíblia diz que Saul então, ele foi consumido, ele foi destruído, um espírito da morte o cercou, e a Bíblia diz que ele se atirou na sua própria espada, porque ele trocou o Deus vivo por espíritos adivinhadores, por espírito de morte, para consultar a feiticeira, para consultar a vidente. Ou seja, Deus dá ao homem escolhas, e Deus dá duas escolhas, uma é boa, uma é má, uma leva a salvação, outra leva a condenação, uma te levará à morte, outra te levará à vida eterna. Por isso Jesus ele diz: eu sou a porta das ovelhas, quem entrar por mim salvar-se-á e achará pastagens. Cidade de Goiânia, deixe os espíritos enganadores, deixe então os guias. O verdadeiro guia do homem se chama Espírito Santo de Deus. O verdadeiro guia do homem, ele não se pendura no pescoço, ele não se carrega então no seu corpo. O verdadeiro guia do homem se chama Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz no livro de João: ele vos ensinará, ele vos guiará em toda a verdade, em todos os caminhos. O Espírito Santo de Deus, então ele vos ensinará toda a verdade. Mas os espíritos que guiam as pessoas, ensinam elas a se embebedar, faz elas viver no adultério, faz elas viver na homossexualidade, faz viver uma vida depravada, porque são espíritos enganadores, porque são espíritos das trevas. Mas o Espírito Santo de Deus tira o homem da bebedice, o Espírito Santo de Deus tira o homem do adultério, o Espírito Santo de Deus tira o homem da imoralidade homossexual. O Espírito Santo de Deus faz o homem andar por águas limpas e andar em luz. Só que os guias da macumba, os guias do homem, os guias da feitiçaria, faz o homem ser escravizado na bebedice, na embriaguez, no cigarro, nas drogas. Assim Jesus Cristo ele diz que ele veio para buscar salvar o que se havia perdido. E conhecereis a verdade vos libertará. Cidade de Goiânia, deixa a macumba, vem para a luz, sai das trevas e vem para a luz. Moradores da terra, deixa os ídolos e venham para a luz. Jesus não está te chamando para uma religião, Jesus está te chamando para andar no verdadeiro caminho que conduz à vida eterna. Jesus não está te chamando para ser evangélico, católico ou protestante. Jesus está te chamando para ser uma nova criatura, para arrepender-se dos seus pecados. Aleluias. Fiéis são estas palavras e são dignas de toda aceitação. Toda a palavra de Deus ela é boa e perfeita. Ela é boa para ensinar e corrigir o homem em todo o caminho, para que o homem seja instruído em toda a verdade, e assim ele possa ser salvo. Aleluias.
Quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo. Louvado, louvado. 100 anos, Noé ia no meio daquele povo. Ele ia no meio daquele povo pregando, falando que Deus ia mandar dilúvio. Ele dizendo para o povo se arrepender dos seus maus caminhos, dos seus pecados. A palavra de Deus diz que o povo ria, o povo zombava, o povo achava graça, porque Noé estava pregando, estava Feira da falando. marreta, irmãos. Mas um dia, a palavra de Deus nos conta que um dia Deus falou uma só vez com os animais. Aqui, ouvindo a A palavra. palavra de Deus diz que os animais ouviram a voz de Deus, e em dois, tanto macho como fêmea, entraram na arca. Olha, irmão, Ali o irmão quando eu Marcos leio essas pregando. escrituras, eu vejo que não tinha ninguém chotando esses animais para dentro da arca, não. É porque eles creram, eles ouviram a voz do Criador, a voz daquele que pode todas as coisas. E eles, com obediência, entraram dentro da arca. Mas durante 100 anos, o homem pregava, Noé pregava que Deus ia destruir. Durante 100 anos, Noé falava para o povo se arrepender dos seus maus caminhos, se arrepender das prostituições, se arrepender dos seus roubos, dos seus enganos, das suas mentiras, das suas avarezas. Mas a palavra de Deus diz que o povo ria e zombava, achava graça, dizia que Noé estava doido. E Noé pregando a palavra de Deus, tempos futuros. Da palavra, meu amigo. Deus abençoa. Mas um dia, Deus Folhetim da deixa a palavra. arca Folhetim da palavra. com os animais dentro, Deus abençoe. Noé e sua família que creram, Da palavra. Deus fechou a arca. vocês. E a palavra nos conta que Deus selou a arca. Mas por que Deus selou a arca? Porque durante 100 anos, Deus usou o homem para falar para o povo, para se arrepender. Durante 100 anos, Deus usou o povo, usou o homem para falar para o povo que Deus ia destruir aquela iniquidade, aquela imundiça. E durante 100 anos o povo ria e zombava. A palavra de Deus diz que essa geração será como no dia de Boa tarde, Noé. irmão. Cheio de gente. Essa geração será como no dia de Noé. Comiam, bebiam, se regozijavam quando veio o fim. Olha, irmão, a palavra de Deus diz: bem-aventurado aquele que sobe ao reino de Deus no primeiro arrebatamento. Muitas pessoas pregam ideologias, teologias, riqueza, bem materiais, afastando o coração do homem de Deus, colocando somente o coração do homem nessa terra. Mas o nosso coração não tem que estar nessa terra não, irmão. Porque a palavra de Deus diz que o mundo e a concupiscência ela passa, os prazeres mundanos. Porque do jeito que o homem nasceu uma vez, ele vai morrer também uma vez. E depois da morte, para juízo. Ou céu ou inferno. A Bíblia nunca falou de purgatório. A Bíblia nunca falou, eu tenho certeza que a Bíblia do Senhor Padre também não fala disso aí também não. A não ser que foi escrita por homem.
Porque o homem hoje, ele quer enganar, ele quer mentir. Mas a Bíblia é bem clara. Muitos dirão, Senhor, naquele dia, Senhor, eu profetizei e preguei em teu nome. E ele mesmo é que vai dizer, apartai-vos de mim, maldito, que eu não te conheço. Mas ao servo fiel, ele dirá, vem-te bendito do meu Pai, pois foi fiel na terra. Entrai no gozo do teu Senhor, porque foste fiel. Fidelidade, irmão, é você, mesmo as pessoas tá te falando que você não é de Deus, mesmo cuspindo na tua cara, mesmo zombando de você, mas eu sei que essa palavra se cumpre, porque o que passar aqui na terra, de todo sofrimento, eu sei que meu nome está escrito no céu. Por isso, meus irmãos, João Batista veio dizendo, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Senhor Jesus Cristo veio dizendo, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus, e o tempo está próximo. O tempo está próximo. Toda a palavra de Deus que foi escrita 2000 anos atrás, as profecias que o Senhor Jesus Cristo anunciou antes da sua vinda, tudo isso está se cumprindo. As pessoas não querem ver, eles acreditam no homem, na palavra do homem, mas a palavra de Deus diz, maldito o homem que confia no homem, e faz dele o seu braço e a sua carne mortal. Mas bem-aventurado o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Deus está falando duas vezes, meus irmãos. Confia em mim primeiro, depois de mim eu de novo. Porque a palavra de Deus, ela fala lá em Hebreus, que é imutável que Deus minta. Deus nunca vai mentir, irmão. Deus não é homem, filho do homem, não é homem nem filho de homem para que minta. Por isso, a porta da graça ainda continua aberta. Talvez hoje pode ser as últimas palavras que você está ouvindo de arrependimento nessa terra. Hoje as pessoas usam a palavra de Deus para tirar só o melhor, só a parte boa. Ai, que Deus é contigo, que Deus vai te abençoar. Ai, traz o teu dinheiro, que Deus vai te dar um carro. Ai, traz o teu dinheiro, que Deus vai derramar saúde. Ai, traz o teu dinheiro, que... Irmão, eu não preciso do teu dinheiro. O teu dinheiro para mim não me serve, porque eu sei quem me sustenta até aqui, e Ele é fiel para cumprir o propósito na minha vida, até a sua vinda. Por isso, meu irmão, eu não olho para isso, para bens materiais, ganâncias, riqueza nessa terra. Como disse um homem chamado Agur em Eclesiastes, não me dê a pobreza nem a riqueza, me dê somente, Senhor, o pão de cada dia, para que amanhã eu não diga quem é o Senhor. Porque quando o homem está aflito, ele corre para a casa de Deus, ele busca um médico, ele busca, enquanto ele tiver dinheiro, ele está gastando, levando para os Estados Unidos. Mas quando ele não tiver dinheiro, a única esperança dele, o último recurso que ele busca é Jesus Cristo. Irmão, Jesus Cristo não é para ser por último, Jesus Cristo é para ser primeiro na nossa vida. A palavra de Deus diz que aquele que ama pai, mãe, filho, mais do que a mim, ele não é digno de mim. Nós temos que amar a Deus primeiro. Quando nós amamos a Deus primeiro, Ele cuida do teu filho, Ele cuida da tua mãe, Ele cuida da tua casa, Ele cuida de tudo, porque a mão dele não está encolhida para não agir. A mão dele não está encolhida para não te abençoar. Mas nós devemos buscar primeiro o reino dos céus. Quando a gente busca o reino de Deus primeiramente, irmão, nós estamos se esvaziando deste mundo para viver com Deus. Deus abençoe. Por isso, meu querido, a palavra de Deus está sempre semeada. A palavra de Deus diz que quando o verdadeiro evangelho for pregado aos quatro cantos da terra, aí virá o fim. Mas espera aí,
Muitos até me perguntaram: irmão, mas tem igreja para todo lugar, irmão. Tem igreja em todo lugar do país, do mundo. Até nos confins da terra tem igreja. Mas hoje não se prega o verdadeiro evangelho. Hoje se prega o evangelho da prosperidade, o evangelho da riqueza, o evangelho das bênçãos. E não foi esse evangelho que Jesus pregou aqui na terra. Jesus pregou o evangelho de arrependimento. Arrependei-vos. Mudar a nossa direção, mudar o nosso curso de vida. Aquele que roubava não roube mais, aquele que mentia não minta mais. Esse é o evangelho de mudança. Porque eu sempre digo, se o homem não quer viver com Jesus aqui na terra, provavelmente também ele não quer viver com Jesus no céu. Muitas pessoas podem até dizer: ai, meu filho morreu na droga, mas ele morreu, está lá voando com os anjinhos, cantando louvor a Deus. Irmão, a palavra de Deus diz que Deus não vai, Deus não acrescenta, a palavra está escrita. A palavra de Deus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E a palavra de Deus diz que aquele que morre no pecado, ele vai para a condenação eterna. A gente olha para 2 ladrões que morreram na cruz do Calvário, ao lado do Senhor Jesus Cristo. Ele falou para o Senhor Jesus Cristo, que estava à esquerda, disse: se tu és filho de Deus, tira aí, desce tu e tira nós. Mas o outro repreendeu, o outro disse: como tu falas assim? Sabemos nós dois, porque nós dois estamos aqui. Ele reconheceu que ele errou, que ele estava ali, não era em vão não. Mas ele olhando para Jesus, para o Senhor Jesus Cristo, ele disse: Senhor, lembra-te quando tu entrares, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. Senhor Jesus Cristo, olhando para ele, reconheceu o arrependimento dele sincero, o arrependimento dele verdadeiro. A resposta do meu Senhor Jesus Cristo disse para ele: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Olha, irmão, foi um ladrão, mas um ladrão que se arrependeu em vida. Não foi um ladrão que morreu para se arrepender, não, porque depois da morte é juízo. O arrependimento é em vida. Não vá pensar que a porta é larga. A porta do céu continua estreita. E a palavra de Deus diz bem claro: ninguém vem ao Pai senão por mim. Muitas pessoas querem entrar por Maria. Muitas pessoas querem entrar por Pedro, por Antônio, pelo Papa. Ai, porque eu sou amigo do pastor. Ai, porque eu sou amigo do irmão Marcos. Irmão, a salvação é individual. A salvação é você e Deus, e eu e Deus. Pai não leva filho, filho não leva pai. Cada um prestará conta dos seus atos perante a Deus. O que é que tu tem feito para Deus aqui na terra? Qual é a tua obra que tu tem feito para Deus aqui na terra? Porque muitas pessoas já me dizem: não, Deus está comigo. Eu não preciso ir na igreja porque Deus está comigo. É verdade, irmão, eu concordo com você. Porque Deus amou o mundo, amou o pecador de tal maneira que Ele deu o seu único filho. Jesus Cristo disse também que Ele não veio condenar o mundo, Ele veio salvar. Mas naquele dia, que dia é? No dia de nós prestar conta com Ele. Ele diz que é a palavra que vai julgar, porque você ouviu a palavra, mas você não quis. A palavra de Deus diz que quando a palavra do Senhor chegar aos 4 cantos do mundo, virá o fim. Mas por quê? Para ninguém estar como eu não escutei. Ai, eu não ouvi a palavra de Deus. Ai, não me falaram nada. Você está ouvindo. Você é que não quer ouvir, mas você está ouvindo. Você está ouvindo a palavra da salvação. E essa mesma palavra que eu prego, essa mesma palavra que sai dos meus lábios através do Espírito Santo, te chamando ao arrependimento, essa mesma palavra vai ser testemunha contra você. Por isso, meus irmãos, meus amados, a palavra de Deus diz: aquele que tem sede, venha e beba, porque Ele é a fonte da água da vida. Nós não temos vida em nós mesmos. A vida que há em nós é o sopro que Ele soprou na nossa narina e nos deu vida. E a palavra de Deus diz que o Filho de Deus vive dentro de nós.
Por isso o Espírito Santo é o que nos consola, é o que nos aproxima do Pai. Por isso eu vos digo, meus amados, é tempo de arrependimento, porque o dia, a hora se aproxima, o tempo está corrido e Deus tem pressa. Deus tem pressa para o homem. Deus tem abreviado os tempos para que o homem e a mulher se arrependam. Mas a decisão continua do homem e da mulher. Mas, por isso, meus irmãos, a palavra de Deus está sendo pregada. A palavra de Deus está sendo pronunciada. E essa mesma palavra que vocês ouviram hoje, que vocês riram, que vocês zombaram, que muitos zombaram, essa mesma palavra ela vai ser testemunha. Que Deus abençoe a todos, porque a fé vem pelo ouvir, mas ouvir a palavra de Deus. Pois entrego, Senhor, a cada um em tuas mãos, pois sei que o teu desejo, Senhor, é salvar o homem do inferno, da vida ao homem, vida com abundância. Mas a decisão é do homem, Senhor. A palavra de Deus diz: se ouvirdes a minha voz, não endureçar o vosso coração. Por isso, Senhor, rogo a Ti por eles, para que eles possam, Senhor, voltar aos Teus caminhos e ser avivados pelo Teu Espírito Santo. Pois o nosso desejo, Senhor, como o Teu desejo, é povoar o céu. E em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu entrego esta obra em Tuas mãos. Amém. Eles não mais te sabem. Fiéis são essas palavras, dignas são de toda aceitação. Como ouvirão se não tem quem pregue? E como pregarão se não forem por Deus enviados? De sorte que a fé vem pelo ouvir, o ouvir vem pela palavra de Deus. A palavra de Deus diz, no livro de Tiago, capítulo 1, está escrito: sabeis, pois, meus amados, mas todo homem seja pronto para ouvir, e todo homem seja tardio para falar, ou para se irar, porquanto a ira do homem não opera a justiça de Deus, pelo que, rejeitando toda a imundícia, toda a superfluidade de malícia, recebam com mansidão a palavra em vós, enxertada em vosso coração, a qual pode salvar as vossas almas. E sejam cumpridores de toda a palavra, não somente ouvintes, enganando-os a si mesmos com falsos discursos,
Porque se alguém é ouvinte da palavra e não é cumpridor da palavra, é semelhante a um homem que se contempla ao espelho e vê o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e foi-se e logo se esqueceu de que tal era. Aquele, porém, que atenta para a boa palavra de Deus, para a lei perfeita da liberdade, e nisso se persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado nos seus feitos diante de Deus. Se alguém cuida entre vós ser religioso, não refreia sua língua, antes engana seu próprio coração, e a religião desse homem é vã. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Uma palavra maravilhosa. E essa palavra está escrito que certamente a ira do homem não deixa operar a ira de Deus. A Bíblia vai dizer que de Deus é a ira e de Deus é a vingança, de Deus é a justiça. E assim a palavra do Senhor diz: seja todo homem tardio para falar e para se irar, e seja sempre apto para ouvir e para compreender. E assim a palavra de Deus vai dizer que então deixe todo homem toda malícia e toda superfluidade de perversidade, de perversão, malícia. Deixe o homem todos os seus maus caminhos e torne-se para Deus. Assim a palavra do Senhor vai dizer: não sejam apenas ouvintes da palavra, enganando a si mesmos, mas sejam praticantes de toda a palavra de Deus. Ser ouvinte da palavra de Deus é necessário, mas não adianta de nada, irmão, ouvir a palavra de Deus e viver a vida ímpia, como se de fato não conhecesse Deus. Ouvir a palavra de Deus é maravilhoso. É maravilhoso pegar a Bíblia no dia de domingo e pegar ela e colocar debaixo do braço e se dirigir ao culto e ouvir 3 horas de mensagem, mas se de fato o homem não se arrepender, nada adianta, ele perecerá. A Bíblia diz que nós não devemos ser apenas ouvintes, nós devemos ser praticantes da palavra de Deus. É maravilhoso você saber que Deus pode ser então o seu Salvador e que Ele pode perdoar os seus pecados, e você dizer a Jesus Cristo: Senhor, me perdoa dos meus pecados. Mas se não deixar os maus caminhos, certamente perecerá, não adianta de nada. Quando Jesus ele perdoou os pecados, Ele falou assim, por exemplo, a mulher samaritana: vai, mulher, pois seus pecados estão perdoados, vai e não peques mais. Ou seja, Jesus, quando Ele perdoa o homem dos seus pecados, Ele espera que este homem ele não pratique mais as mesmas coisas. Quando Jesus ele perdoa a mulher samaritana de seus pecados, Ele revela também os seus pecados. Ele também diz a essa mulher acerca de seus pecados, e Ele vai dizer a ela: mulher, certamente você teve 5 maridos, 5 esposos, e agora esse que você tem não pertence a ti. Ou seja, Jesus ele mostra a ela o erro de adultério, Ele mostra a ela o pecado de adultério, e Ele mostra a ela que ela estava caminhando para o inferno. Então Ele diz: vai e não peques mais. Quando Jesus foi crucificado, porventura Ele foi crucificado porque Ele estava dizendo que Deus queria o seu dinheiro e Ele ia te dar uma bênção, e Deus ia te dar isso ou aquilo e te prosperar, mudar de vida? Não. Jesus ele falou: certamente se vocês não arrependerem, certamente perecerão. Jesus ele diz: vai, não peques mais, vai, não prostitui-se mais, vai, não se embebeda mais, vai, não continue mais enganando, não pratique mais o adultério, mas vai e não peques mais. Jesus ele diz que então o homem nascendo de novo, ele se torna uma nova criatura, e o que é nascido da carne faz a vontade da carne, mas o que nascer do Espírito de Deus faz a vontade de Deus. No livro de Gálatas vai dizer que as obras da carne são imoralidade, são bebedice e adultérios. As obras da carne são idolatrias, feitiçarias, embriaguez, homossexualidade, roubos, furtos, sensualidades, prostituição, depravação. Mas os frutos do Espírito são mansidão, benignidade,
benignidade, temperança, gozo, paz, domínio próprio, amor e perseverança são frutos do Espírito Santo de Deus. Por isso escolhe, se você quer os frutos do Espírito de Deus, que te guia para a salvação, que te leva a andar em passos verdejantes, ou você quer as obras da carne, que te leva à perdição e à condenação. Se certamente permanecer se embebedando, vai permanecer caminhando para o inferno. Se certamente permanecer adulterando, um dia chegará às portas do inferno. Se o homem não arrepender, certamente ele perecerá. Arrependam-se, creem no Evangelho, para que possam ser apagados os pecados. Venha sobre vós o tempo do refrigério. A Bíblia vai falar sobre uma única religião dentro do livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 26. E essa religião, segundo a Bíblia está falando, é guardar-se da corrupção deste mundo, visitar o órfão, a viúva em sua tribulação. Ou seja, segundo a palavra de Deus, a verdadeira religião aprovada por Deus, pura e imaculada, é você sustentar o órfão, a viúva, ou seja, o necessitado, estender as suas mãos aos pequeninos. Jesus fala: tive fome, deste-me de comer, estava com sede, então deste-me de beber, estava nu e deste-me de vestir. E quando, Senhor, que te vimos nessa situação e não fizemos a ti? Então Jesus vai dizer: quando fizeste a um dos meus pequeninos, a mim também o fizestes. E quando não fizeste a um dos meus pequeninos, também não fizeste. Hoje a moda é pedir dinheiro para Deus e falar que Deus quer o seu dinheiro. Hoje é pedir dinheiro e falar que Deus vai te abençoar e que Deus vai te dar em dobro. Só que Deus não quer o seu dinheiro. Deus não precisa do seu dinheiro. Me diga onde que Deus em algum momento ele precisou do dinheiro. A Bíblia fala que Jesus, sendo rico, então ele abriu mão dessa riqueza para nos fazer rico diante de Deus. Jesus vai ensinar a não colocar confiança nas riquezas da terra, e Jesus vai dizer: não acumulem tesouros nessa terra, aonde a traça e a ferrugem destrói, mas acumular esse tesouro diante de Deus, aonde o ladrão não rouba, aonde a traça e a ferrugem não destrói. Jesus ensina o homem a não colocar nos bens dessa vida, nas riquezas dessa terra, a sua confiança, mas os mercenários, falsos profetas, ensinam as pessoas a buscar muito dinheiro, porque de verdade é eles que querem o seu dinheiro. Deus, na verdade, ele diz: misericórdia eu quero e não sacrifícios. O obedecer é melhor do que o sacrificar. A obediência é melhor que você colocar na fogueira santa todo o seu salário, todo o seu 13º, todos os seus bens. A obediência é melhor que você pagar a promessa caminhando a pé para a Trindade todo ano, fazendo a mesma coisa. Isso é sacrifício de touro, e Deus não quer sacrifício de touro. Mas a Bíblia fala que misericórdia Deus quer e não sacrifícios pelo pecado Deus não recebeu. Mas antes Deus enviou seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que Deus não quer sacrifício? Porque Deus enviou o único sacrifício. Jesus é o sacrifício. E a Bíblia fala: apresentai-vos a Deus os vossos corpos como sacrifício vivo e agradável, a qual é o vosso culto racional diante de Deus. Apresentai-vos como vivos dentre mortos. Apresentai-vos os vossos membros para obediência a Deus. Apresentai-vos os vossos membros para santificação. Apresentai-vos diante de Deus para assim alcançar a remissão dos pecados. A Bíblia fala em Tiago 1,27 que aquele que cuida de ser religioso não refreia a sua língua, então a religião deste homem se torna vã e não serve para nada. Irmão, está cheio de pessoas que têm religião e está indo para o inferno, com a língua suja, um linguajar profano, com o coração avarento, com o coração ganancioso. Está cheio de pessoas religiosas nessa terra, adúlteros, maliciosos, com a língua suja, linguajar imoral e profano. Mas Jesus, ele fala que aquele que confessa o nome de Deus, ele deve se apartar de toda a iniquidade. Aquele que então está em Jesus Cristo, a Bíblia fala que ele deve ter uma linguagem sã, uma linguagem pura, uma linguagem para santificar aqueles que o ouvem. Mas hoje, irmão, as pessoas que dizem ser evangélicas, as palavras que saem de sua boca são sujas e torpes, palavrões. As pessoas que dizem ser evangélicos têm as palavras mais sujas do que os ímpios. As pessoas que falam que é seguidor de Maria, se certamente seguisse Maria, elas andariam pelo menos com a veste mais decente, elas certamente teriam uma linguagem mais limpa, elas glorificariam a Deus, elas fariam a vontade de Jesus, porque Jesus falou: então vai e faça
aquilo que está escrito. E a Maria então diz: faz tudo o que ele ordenou. A própria Maria falou: então faça tudo o que ele vos ordenar, porque Maria então viu que tinha acabado o vinho da casa, da festa, e então ela pede a Jesus: olha, acabou o vinho da casa. E então Jesus fala: mulher, o que tem eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E então Maria olha para aquelas pessoas e fala: faça o que ele está mandando. Não é o que ela diz, não é o que nós queremos, mas todavia a vontade do Senhor, não a nós, mas a ti, Senhor, a Bíblia fala toda a glória. Se você for seguidor de Maria, a partir de hoje você não dobra mais diante de uma imagem de escultura. Se você é seguidor de Maria hoje, você vive uma vida santa e obedece às palavras de Jesus Cristo, porque Maria obedeceu Jesus Cristo. Maria não viveu como uma mulher imoral, com as roupas indecentes, como vivem as mulheres hoje que dizem que seguem Maria. Maria não tinha um linguajar sujo na sua boca, como as mulheres que servem Maria hoje têm um linguajar profano e sujo. Maria era uma serva de Deus, e a Bíblia fala que ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, que é o Filho de Deus. Ou seja, nós podemos perceber que ninguém subiu ao céu, nem Pedro, nem João, nem José, nem Aparecida, nem Maria, nem São Jorge. Mas assim as pessoas estão cometendo a idolatria, estão trocando o Deus vivo pelo um Deus morto, estão trocando o Senhor dos Exércitos pela Senhora, estão trocando o Rei dos Reis pela Rainha do Céu. Troca hoje os ídolos, renuncia os ídolos, entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, e o mais Ele fará: conhecereis a verdade vos libertará. Santifica-os, Pai, na tua palavra, pois tua palavra é a verdade. Santifica teus caminhos. A Bíblia fala no livro de Apocalipse: quem é santo, santifique-se mais; quem é sujo, suje-se mais; quem é limpo, limpe-se mais; quem é justo, justifique-se mais. Eu cedo venho, e o meu galardão está guardado para dar àquele que vencer. Escolhe o que você quer para a sua vida: se justificar cada dia mais. Se você está buscando santificação em Jesus Cristo, santifique-se cada dia mais. Mas a Bíblia está dizendo: se você está se sujando no pecado e está buscando se sujar, suje-se cada dia mais. Eis que cedo venho. Faz a tua escolha, escolhe aonde passar a eternidade. Tem dois caminhos para o homem: um que conduz ao céu e outro que conduz ao inferno. Você não estará numa reencarnação na próxima vida, você não estará no purgatório quando chegar ao pó, à sepultura. Por isso se prepara para se encontrar com Deus. Moradores da terra, cidade de Goiânia, se hoje tem ouvido a palavra do Senhor teu Deus, não endureça o vosso coração, como fizeram no tempo antigo e pereceram. Jesus, Ele está às portas, o Evangelho está sendo anunciado, o Evangelho está percorrendo todos os cantos da terra, e este Evangelho do reino será então pregado em testemunho a todas as nações, e em seguida virá o fim. Este Evangelho hoje ele está sendo pregado como testemunho. Naquele grande dia, os céus serão testemunho dessas palavras que foram pregadas. Naquele grande dia, os livros, eles vão se abrir, e ele testemunhará contra cada pessoa que ouviu as palavras de Deus. Naquele grande dia, os livros vão se abrir, os mortos serão julgados pelas coisas que estão escritas nos livros. Está escrito em Apocalipse capítulo 20, e então o grande trono branco, cujo qual fugiu os céus e fugiu a terra, e não encontrou-se lugar para eles. E então a Bíblia diz que então abriu-se os livros, e os mortos foram julgados segundo as coisas que foram escritas naqueles livros, e todo aquele que o seu nome não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde é a segunda morte. Naquele grande dia, muitos vão chegar diante de Deus confiantes e vão ouvir da boca de Jesus: apartai-vos de mim. Deus não vai querer saber qual a sua religião. O que importa é se seu nome vai estar no livro da vida. O que importa é que o nome tem que ser encontrado, escrito no livro da vida. Se você seguir João, José, certamente naquele dia o seu nome não vai ser encontrado, porque a Bíblia fala que só há um nome dado no céu pelo qual podemos ter salvação. Não é nem José e nem Pedro, não é nem Buda e nem Maomé, não é nem Allan Kardec e nem Aparecida, nem é São José e nem São Pedro, mas a Bíblia diz que só há um nome. O nome é de Jesus, o nome não é de Maria, o nome não é de Aparecida. Só há um nome pelo qual podemos ser salvos, tanto nos céus como na terra. Esse nome é o nome de Jesus Cristo, pelo qual a Bíblia fala que então todos os joelhos vão se dobrar, toda língua vai confessar para a glória de Deus Pai que Ele é o Filho de Deus. Hoje muitas pessoas, infelizmente, irmão, estão virando as costas para a palavra de Deus, estão virando as costas para o Evangelho, estão vivendo a vida como seres irracionais,
mais estão entregues ao erro, se esquecendo que o salário do pecado é a morte, se esquecendo que um dia terão que comparecer diante de Deus. Mas a Bíblia fala que os livros vão se abrir. Naquele dia não vai ter como você dizer: Senhor, eu não sabia. Naquele grande dia não vai ter como dar justificações, não vai ter como dar desculpas, porque as pessoas vão ser julgadas segundo justamente o que está escrito nos livros. As pessoas vão ser julgadas segundo justamente o que tiver escrito nos livros. Eu e você, cada um de nós, estaremos diante de Deus. Deus então trará os livros, e aquele que o seu nome não foi encontrado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre. Jesus não escreve o nome no livro da vida, não é pelas obras do homem. A Bíblia está escrito que não é pelas obras, mas é pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, que nós temos a salvação. E muitas pessoas, infelizmente, confiam em suas próprias obras. Ah, mas eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal ao meu próximo, eu ajudo o meu próximo. Só que a Bíblia diz que não é pelas obras para que ninguém se glorie. A salvação é pela fé, mediante a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, Jesus, ele diz que se certamente ouves a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração, mas arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venha sobre vós o tempo do refrigério por meio do Senhor Jesus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Espírito Santo de Deus. Pai, sua palavra foi pregada, Senhor Jesus Cristo, assim apresentamos essa cidade em tuas mãos e todas as almas, Senhor Deus, que assim ouvir a sua palavra, Senhor. Meu Pai, oramos ao Senhor pedindo a sua misericórdia, Deus, que a tua palavra, Senhor, seja plantada junto a ribeiros. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Senhor, acampar ao seu redor, Senhor Jesus, daqueles que o temem, que o Senhor Deus, pelo teu Espírito Santo, meu Pai, possa convencer o coração do homem da justiça e do juízo. Senhor Deus, preenche, Senhor Jesus, toda a atmosfera, todo o ambiente, todo lugar, todas as trevas sejam dissipadas, que a luz do Senhor, a luz que acede a todo entendimento, ela possa, Senhor Deus, habitar e encontrar lugar neste coração, nesta localidade. Assim, Deus, está em tuas mãos, sua palavra foi pregada, toda a glória ao Senhor. Graças ao Senhor, que a paz do Senhor Jesus, a qual excede todo entendimento, ela seja recebida por aqueles que podem receber. Jesus, ele diz: minha paz vos dou, não como o mundo a dá, mas essa paz, ela possa estar contigo hoje. Que a graça de Deus seja abundante nos vossos corações. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Espírito de Deus. Glória a Deus. Tu queres deixar no sangue a poder, sim, a poder. Queres do mal a vitória ganhar, seu sangue tem este poder. A poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. A poder, sim, no bom Salvador, ó, confia no Cristo da cruz. Queres os vícios abandonar, no sangue a poder, sim, a poder. Confia em Cristo para te curar, seu sangue tem este poder. A poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. A poder, sim, no bom Salvador,